Fala rapaziada, vamos com tudo, gravar o podcast, cara. Que saudade de vocês. Oi, Prince Luz, professor Diego. Mas você como professor Diego da Lift, cara, na primeira dos Índios, professor? Isso aí. Assim que é a primeira dos Índios. Multicampeão de futsal, agora está em programa do CSE de base, professor. CSE Acadêmico, como é o Instagram lá que ficou? CSE Academy. Então vamos bater um papo bacana com esse deixar do professor Diego, que foi lá no começo, quando era no ventilador, e lá na minha casa, professor. Tá sofrido, né, velho? Pra vir pra cá tem que ir primeiro pra lá, pro começo, né? Tava na luta junto com a gente, beleza, professor? Tamo junto. Professor, a gente manda a pergunta padrão, que é para todos os convidados, beleza? Beleza. Dá pra responder ou vai ficar com medo? Oxe, pode chamar aí. Vamos lá, quem é o professor Diego, cara? Então, eu creio que essa seja a pergunta mais difícil, né? De responder. É sempre difícil a gente se autoavaliar, se autopromover, né? E eu sempre fui muito crítico com relação a essa autopromoção. Eu nunca quis me autopromover, me vangloriar, né? Sempre deixei que o povo falasse. E o povo, você sabe o que fala, né? Tanto de bem como de mal. Então eu prefiro que eles falem. Mas o professor Diego, ele é um cara muito família, né? Minha base é a família, minha estrutura, o que eu sou hoje, devo muito à minha base familiar, meu pai e minha mãe, né? E procuro sempre dar o meu melhor na minha profissão. Sou um apaixonado pelo esporte. Comecei criança, ainda montando um time de futsal com os meninos da minha idade. Meu pai tinha um uniforme velho lá, de um time que ele tinha, e eu comecei a treinar já criança, né? Eu era treinador e jogava ao mesmo tempo no time. Então, daí surgiu minha paixão pelo esporte, né? E hoje, minha paixão é minhas duas filhas, minha esposa, minha família. Então, eu procuro sempre mostrar o que realmente elas precisam entender do que é um homem, né? Que elas não queiram menos do que eu dou para elas, né? Que é muito amor, muito carinho. Então, o professor Diego é isso, é paixão pelo esporte, é paixão pela família, é dedicação, empenho. Então, é isso aí. Esse é fera, professor Diego. Você viu algo interessante aqui, você começou a dar aula no CSE, né? Os meninos lá, o Du, Isso. a galera das antigas, né? Você dá aula pro pessoal, depois o pessoal dá aula a você, e agora você volta ao CSE de base, né, cara? Isso, eu não sou muito bom em data, né? Em memorizar datas, mas em 2008, se não me engano, 2008, 2009, a gente foi chamado para... Já tinha começado a educação física, eu terminei em 2007 os estudos, no ensino médio, e comecei já em 2007, 2008, no início de 2008, a faculdade de educação física, e no primeiro semestre a gente já começou a trabalhar, tanto eu como a maioria da minha turma, né? Inclusive saíram vários profissionais da turma da gente, né? O Jean Lebon, o Magno Lopes, o Adriano, que é formado, as meninas também, que são formadas hoje trabalhando, né? Várias efetivas, e a gente tinha que meter a cara. Estudava à noite, de manhã e à tarde já comecei a dar aula. Então tinha no tempo o projeto Segundo Tempo, que era do governo federal, e tinha a parte prática dos esportes e nutricional, sendo que naquele tempo a gente tem que ser tudo. A gente fazia o lanche, a gente lavava os pratos, a gente servia para os meninos, e era no estadual, no Humberto Mendes, tanto no campo como no ginásio. A gente pegava os alunos do estadual e levava para esse projeto à parte. E daí comecei nesse projeto, no tempo era mais uma ajuda de custo, né? Mas naquele tempo a gente queria aprender. Até de graça a gente dava aula para aprender o que realmente necessita, que é a prática, né? E comecei no segundo tempo e fui chamado para treinar, ser preparador físico do CSE Sub-20. E naquele tempo eu com 20 anos também, ainda tinha aquela tara de jogar, aquela vontade de jogar, mas nem tinha mais, quer dizer, nunca tive, né? Tanta habilidade técnica para ser jogador. Gostava de jogar, jogava no time de escola, era aquele teimoso, né? Sempre fui dedicado, até no tempo que eu jogava, né? Na escola. E
com 20 anos, fui chamado para ser preparador físico do CSE. Começando a faculdade, para treinar o sub-20, que eram os meninos que jogavam comigo no tempo. Então, era o Du, o Dil, Maí, o Galeguinho, o Pablo, entre outros. Aí, o Devinho, que virou profissional, né? O pessoal que veio do Maceió, uma galera muito boa, um time muito bom. Danilo, Paulistinha, Jean, zagueiro, Grande batalha, né? que hoje está em batalha. Tinha o Wagner, que é quebrangulo, lateral esquerdo. Então, um time muito bom. E aí eu fiquei naquele receio, né? Bicho, eu com 20 anos, 19 anos, treinar o sub-20. E foi o meu primeiro desafio de verdade, né? Vou estudar, vou pesquisar e lá dentro eu vou ser o treinador, vou ser o preparador físico. Eles vão ter que me respeitar. Saiu do campo, a gente continua sendo os mesmos amigos, os mesmos colegas da resenha. E assim foi. Cheguei lá, os meninos me abraçaram, né? Compraram a ideia da preparação física e a gente chegou na semifinal do Alagoano, sub-20. O treinador era Piti, no tempo. Era Piti, Marcos Adriano, Nego Azul, era preparador do goleiro. Então, só fera, né? Só cara. E eu, pivete, no sub-20. Então, foi um trabalho muito bom para o que a gente tinha naquele tempo, sendo que a qualidade do sub-20 era tremenda, né? A gente vê que hoje a maioria se tornou profissional, depois parou, mas todos jogaram bola. Então, foi o primeiro desafio do professor Diego, graças a Deus. De lá para cá, veio só crescendo, né? Então, comecei depois do CSE, recebi a proposta do São Vicente de Paula, no tempo. Depois passou a ser superação, passei um ano, em 2009 já fui para o CEA, que o professor era Mário Creus, que foi meu professor, e tenho, né? Ele como minha referência, foi quem realmente me deu aquele empurrãozinho que todo mundo precisa para entrar no CEA. Ele quem me indicou, né? Ele saiu e me indicou para o CEA. E tinha saído em 2007 e voltei em 2009. Então saí com 17 anos, voltei com 19 para dar aula no colégio que eu estudava. Então já foi o segundo desafio, né, que eu agarrei também, e de 2009 até agora eu estou lá no CEA. Então já vão 16 anos, né? Ai, que história, professor Diego. Professor Diego, você falou de muito de base, a categoria era sub-20, mas a qualidade dos meninos era absurda naquela época, né? Muito boa. Você tem o Diego hoje, que é o popular Diego da Leves, com esse menino na mão, com o CSE Academy hoje. Como seria essas crianças hoje? De 2009, né, que é de fato quando eu comecei a atuar como professor de futsal, para agora a gente ralou um bocado. Peguei muita equipe boa no CEA, né? No CEA, na Lifes, e a gente começando. Então eu dava aula pelo que eu sabia e pelo que eu tinha vivenciado. Mais pelo que eu tinha vivenciado como atleta, né, escolar, do que propriamente do conhecimento teórico. A gente sabe que na faculdade não vai a fundo o específico da modalidade. Se você quiser ser, de fato, um especialista na modalidade, você vai ter que se especializar. E de lá para cá eu terminei a graduação, depois fui investir no que realmente eu gostava, que era futsal. Então fiz uma pós-graduação em futsal, treinamento esportivo, outra pós-graduação, e fui fazer curso. Então fiz curso dos melhores treinadores do Brasil na época, né? Marquinhos Xavier, que hoje é o treinador da seleção brasileira. Então saí daqui para Campina Grande, tinha no tempo um Celtinha preto, e no dia do curso eu levei um corte no pé e fui com o professor Raul, que hoje está no CSE também, né, como preparador físico, junto com o Vitor. E Raul, vamos fazer o curso logo. No dia de ir para a viagem, levei um corte no pé, já atrasado, Raul não sabia dirigir,
pisando para Campina Grande. Minha mãe vai para a UPA para levar ponto, vai para o hospital, vai levar ponto. Eu disse, oxe, vamos embora para o curso. Enrolei o pé e pisei. E cheguei em Campina Grande, o pé todo inchado, ensanguentado. Aí chegamos na pousada e perguntei, né, a recepcionista, onde é que tinha uma UPA lá, pronto-socorro, que fosse. Aí à noite eu e Raul saímos atrás de um pronto-socorro, chegamos lá, só tem traumas, disse onde era, dava mais uns 10 quilômetros bom. Isso a gente já na UPA. Só, aqui não tem como porque não tem nenhum material esterilizado. E a pessoa que sutura, que dá o ponto lá, já foi. Só não faço isso não. Aí contei a história. Saí de Palmeiras dos Índios, vim pra cá, tem um curso amanhã. Aí a enfermeira acho que teve pena, né, da gente. Só teve, vou olhar ali, só tinha um material esterilizado. E ela não era da sutura. Se você tem coragem, eu faço. Você quer? Oxi. Vai, pode meter ponto aí. Foi a minha sorte aí. Pontilhou lá, acho que foi 3 pontos, se não me engano. No pé. E no outro dia estava eu lá no curso do homem, né? Hoje campeão mundial com o Brasil, o Marco Xavier. E é onde a gente foi aprendendo. Fiz um curso com showkeep também, em Arapiraca, que foi onde abriu minha mente. Porque eu achava que o que eu fazia era o certo. E quando eu comecei o curso dos caras, eu vi que tudo que eu estava fazendo era o que não deveria fazer. E às vezes a gente se pega nessa comodidade, né? De tá dando certo, vamos continuar, tá dando certo, vamos continuar. Mas se a gente não for buscar o conhecimento, a gente acha que aquele certo que a gente está fazendo vai ser certo para sempre. Né? E respondendo a tua pergunta, a gente pegou uma geração muito boa, né, naquele tempo. Todo mundo jogava bola, todo mundo jogava na rua, né? E a gente olhava aqui em Palmeiras, tinha time de bairro. Na Maçonaria tinha muita gente boa, na Vila Nova tinha muita gente boa, no Alto do Cruzeiro, Paraíso, dava para montar um time em todos os bairros. Né? E inclusive os meninos, né, que jogavam bola na rua. Sendo que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, creio eu que se naquele tempo o conhecimento do professor Diego fosse o que eu tenho hoje, a gente tinha conquistado muita coisa. Mas é isso, é vivendo e aprendendo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Portela, e ele fala o seguinte: a gente tem que dar o melhor da gente nas condições que a gente tem, para dar melhor ainda, fazer melhor ainda quando a gente tiver condições melhores. Então naquele tempo a gente tinha aquelas condições, e eu sempre fui de dar o meu melhor. O meu melhor era aquele, mas eu tinha que melhorar. Então eu não viso ser melhor do que você, melhor do que o professor A, professor B, não. A minha ideologia é a cada dia buscar ser melhor do que eu sou hoje, do que eu fui ontem. Né? E é isso, a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Né? Tem outra frasinha que é bem interessante, que é: não existe pessoas tão jovens que não possam ensinar e nem pessoas tão velhas que não possam aprender. Então comecei com 17 anos, hoje estou com 34 e estou só aprendendo. A gente vai aprendendo a cada dia. E se desafiando. Se a gente ficar naquela rotina, na mesmice, ganhei aquela competição, já está bom, não. A gente tem que evoluir. Se ganhou agora, a cobrança vai ser maior. Esse ano a cobrança vai ser maior. Então a cobrança é diária, né? Minha, comigo mesmo. Me cobro muito. Então é isso. Então, professor Diego, em nível tático, qual a geração melhor? A dos anos de 2015 para cá ou dos anos de 2015 para trás? Assim, dos que eu treinei, tinha a geração 2001, que rendeu muitos frutos, né? Que foi o Buga, Tesouro, outros não seguiram no futebol, mas eu tenho certeza que se tivessem continuado, estava aí jogando também junto com eles. O Luquinhas, um deles, né? O Vinícius, onde ele jogou no CSF, foi campeão sub-20, Palmeiras de Fora. O Guilherme, o Henrique, o Vinhaza, o Fabrício jogou também essa geração, 2002, mas jogou nessa geração. E a gente ganhou, se não me engano, 3 alagoanos com essa geração. 15, 17, 3 ou foram 4, uma coisa assim.
não me recordo exato o número que foi de título, né? Mas era uma geração que era muito, muito empenhada. E a concorrência entre eles era enorme, né? O Henrique Plástico também estava nessa geração. E o Henrique, por incrível que pareça, tecnicamente ele não era igual aos outros, mas taticamente ele sobressaía. E jogava, porque era aquele cara que a gente precisava ter no time. Taticamente, muito bom jogador. Então jogava sempre. Tinha momentos que ele estava no primeiro quarteto, tinha momentos que ele estava no segundo quarteto. E assim ia. Né? Então, pelo empenho deles, de não faltar treino, de ter aquela competição mesmo interna entre eles, ninguém queria ficar no banco, todo mundo queria jogar. Eu acho que foi uma das gerações que taticamente e tecnicamente, né, surpreendeu e deu muitos frutos. E a outra foi essa geração 2007, né, que é a atual campeã alagoana sub-17, que foram campeões 2 vezes no 15, vice-campeão no 17 ano passado e campeão agora sub-17. Né? Então vem um nível de competitividade muito bom. E tem alguns frutos aí que eu creio que vão estourar também daqui para frente, né? Dessa geração. E tem a geração que está vindo, que não é tão boa, a gente não tem tantos atletas bons em uma equipe só, a gente tira 2, 3 ou 4, mas naquela geração a gente tinha 2 quartetos bons, né? Nessa sub-17 a gente tinha 2 quartetos bons quando a gente juntava todo mundo. Mas eu acho que a rua ela está atrapalhando muito. Como eu falo, antigamente a gente tinha rua. A gente jogava na rua, a gente jogava travinha, a gente jogava enjoada, a gente jogava bobinho. E a gente já chegava no colégio com uma bagagem técnica lá em cima. Né? Técnica, motor lá em cima. Hoje os meninos chegam no colégio, alguns, né, que coordenação zero. Se mascar chiclete e correr, não consegue. Tem que ou fazer uma coisa ou outra. Então a iniciação vai começar no colégio. E antigamente a iniciação era na rua. A gente já iniciava na rua. Né? Ô professor, 90% disso foi a internet, cara, de tipo trancar as pessoas dentro de casa. Eu creio que a internet, né, o celular, naquele tempo, acho que a gente é praticamente do mesmo tempo. Pode não ser a mesma idade, mas a gente vivenciou aquela mesma época. Né? O celular surgiu, mas não tinha internet. A gente, para conversar, no tempo não tinha crédito, era naqueles 3 segundos. Faz aonde? Desligava. Então a gente não passava tanto tempo no celular, a gente passava muito tempo na rua, brincando. E a segurança também não é a mesma, né? Eu falo por mim, eu tenho 2 filhas e às vezes não deixo elas brincarem na porta de casa. E lá o bairro é seguro, eu nunca vi nada estranho. Mas a gente ficou com aquela insegurança. Já no tempo da gente, a gente brincava até 10, 11 horas da noite e não tinha preocupação, né? Então acho que uma coisa uniu a outra. Tanto a modernidade tecnológica, que a gente não está sabendo utilizar ela de forma correta, que se for utilizado de forma correta, veio para a gente muitas melhorias, né? Informação, tempo real. No meu tempo a gente ia para a biblioteca pública, né? Municipal, para pesquisar, para fazer um trabalho. Hoje tem tudo aqui, né? Inclusive agora a inteligência artificial. O que você colocar, tá lá um artigo pronto para a gente. Então tem os prós e os contras, né, da tecnologia. Se for utilizado de forma correta, beleza. Mas o problema é que os meninos hoje não utilizam de forma correta. Né? O tempo todo no joguinho, o tempo todo no celular. Então, esquece o esporte. Professor, vou falar do esporte, vamos falar agora das gerações que a gente acompanhou, beleza? Você treinou o Corujão, né? Tem um traíra que mandou mensagem logo cedo hoje, Danilo Bidon. Você foi uma das apostas para o Bidon ser revelado no futebol primeiro dos índios, né? Você deu a oportunidade do Bidon no meio das cobras, né? Das feras, né? Isso. Pronto. Outro desafio, né? Quando eu comecei no futsal, de fato, então já estava no CER, já estava treinando a equipe de futsal, mas nunca tinha treinado um time adulto. E aí o Ramon, no tempo, que era
o presidente do Corujão me chamou e o time só cobra, só jogador no tempo, né? Marquinho, Cabeção, Dieguinho, quem mais? Luan Rodeira, Luan Celeste, o Du jogou e os meninos de fora, né? Que vieram. Veio o menino de Bom Conselho, o Zezinho, o Lucas, depois o Patrick, de Santana, Manuel, Matheus Goleiro, Chimbra, pivô. Aí a gente foi campeão da Copa Integração, em cima das melhores equipes no tempo da região, né? E o time se desmanchou. ABB e Corujão. Já para a Copa Palmeira. E na Copa Palmeira tinha sub-15, 17 e adulto. O professor vai fechar, mas os caras saíram, os caras foram para ABB. Assim, não tem problema. Vamos trazer quem quer jogar. Aí foi no tempo que a gente trouxe o Chimbra, o Manuel e o Matheus. Não, o Matheus Goleiro foi para lá, para ABB. Jogou com a gente na competição anterior e foi para lá. E o goleiro era o Urso, né? O Urso, Ramon mesmo. O Mutante também passou pelo Corujão em alguns campeonatos, né? E eu levei Danilo. Bidão, esse cara, oxe, moleque, não sei o quê. Sendo que Danilo já jogava comigo no Sério. Que foi outra geração muito boa também, a deles. Uma das primeiras gerações que eu peguei no Sério, que era Danilo, Tauan Celeste, Diego Zanga, Eita, Zanga, pá. Caio Boca Nua. Aí é fera, cara. Aí era Eduardo, goleiro. Aí os outros já subiam, né? Igandré, tinha o Bruno, o Abidon, que eram mais novos, era do 15. Mas tinha um quarteto muito bom. Caio brincava de jogar bola, né? Habilidade fora do normal. E perdemos na semifinal do geral com esse time. Entramos na Lagoana, perdemos na semi pro CSA também, porque brigaram. A gente perdeu lá, aqui jogando muito melhor que os caras. Aí teve uma confusão lá, foi expulso 3 ou foi 4 da gente. Perdemos a semifinal pro CSA. E aí, levei Danilo pro Corujão, né? Tava naquele tempo jogando muito, muito mesmo. Inclusive eu botei algumas cobras criadas já no banco, né? No segundo quarteto, e Danilo entrava no primeiro. E inclusive jogou muito, jogou pra caralho no tempo, né? Mas depois não quis mais, que é só resenha, só brincadeira. Mas jogava muito. E na final deu ABB e Corujão. Eu já tinha ganhado sub-15 com 7, sub-17, que eram as 3 categorias que tinha, 15, 17 e o adulto, né? Só não queria perder o adulto. Já por conta que os caras saíram do Corujão e foram para lá. E Cristo lotado, não cabia ninguém naquele Cristo. E um dos gols mais bonitos que eu vi enquanto treinador foi o gol do Chimba na final. De bicicleta em cima do Matheus na BB. Acabou com o jogo, campeão 15, 17 e adulto, né? Aí teve que comemorar no Lucena, não tem. Guaraná, cara. Feita BB, vai? A comemoração foi grande. Bom, tempo bom. Ô, professor Diego, nível tático, cara, você chegou a ver Eduardo Dias na fase, né? Que jogador. O Vando Celeste, Loloco, Jean Catapulta, Júnior Aurélio, Badu, que são eles eu acho que o maior jogador de futebol da cidade, Dieguinho, quando aquele menino que era do Crispo, Chayane, Nen, Peri, Dal, Guilherme de Major. O Guilherme jogou no Corujão nesse tempo também. Campeão com a gente hoje. Como você vê essa geração inteira de craques e você contar no dedo um outro que vingou? E hoje você vê, por exemplo, a Copa Lagoas, os atletas da Copa Lagoas, não merecem mais. Taticamente, os caras da geração aí, de 95 pra cá, deitavam e rolavam, cara. Naquele tempo tinha muita competição, né? Eu lembro, eu pivetão, saí da maçonaria e ia para o Cristo assistir ele jogar. Era G Nogueira, Só Esporte, depois Só Esporte, né? Posto,
e vinha Bahia Lagoano, que é do Celso, que vinha os caras de Arapiraca, Iguinho, Queco, Pateta, e os caras eram muito craques. Eduardo, se não me engano, ele é 9'2", 92, 93, eu sou 90. Então a gente já chegou a jogar contra, né? Santo Agostinho e Logos. E depois ele viajou para o Palmeiras, né? Mas jogava muito, diferenciado. Inclusive, vingou, né? Chegou até o Palmeiras, foi o 10 do Palmeiras, se não me engano, até os juniores, e depois, não sei o que foi que aconteceu, retornou. Mas era um dos atletas de Palmeiras que era para estar até hoje ainda em alto nível, né? E os outros da geração mais antiga, Jean, Juninho, Loloco, até hoje joga, né? Loloco pode botar no alto nível que ainda tem outro Loloco que você vai responder daqui a pouco. Tem um aluno seu e um Loloco que você vai responder daqui a pouco. Acho que vai ter isso aluno hoje, daqui a pouco você responde. E assim, naquele tempo, tinha as competições, mas não tinha nenhum time profissional. Ninguém jogava profissionalmente. Tinha muita equipe, mas muita equipe amador. Ganhava R$50, R$100, a barca, o tênis, né? Hoje a gente tem duas referências no estado, que é Traipu, no futsal, Traipu e São Brás, que são dois times profissionais, principalmente Traipu. Traipu ele trabalha profissionalmente mesmo. Os caras treinam, são alojados na cidade, treinam diariamente, disputam as principais competições do Brasil, coisa que em Alagoas a gente não tinha, né? Teve o Piranhas, muito tempo, que montou um time para jogar a Taça Brasil. Montava, mas não tinha aquele trabalho realmente profissional, né? De você viver do esporte. Que eu entendo de profissional é quando a gente consegue viver daquela profissão, né? Se eu estou no futebol, mas eu ainda não consigo me sustentar com aquela profissão, então eu ainda não sou um profissional. Estou jogando, mas não me sustento com o meu trabalho, né? E eu creio que se antes tivesse esses times, muitos jogadores de aqui estavam se destacando nesses times profissionais, porque a gente tinha um celeiro de craque, né? E infelizmente na nossa cidade a gente nunca teve um time profissional. Teve vários times amadores bons, mas não teve nenhum time profissional, que é o que deixa a desejar. Se a gente tivesse hoje mesmo um time profissional, a gente incentivaria o nosso sub-5, o nosso sub-7, o nosso sub-9, o nosso sub-20, 17, que quando termina o colégio, todo mundo para. A gente tem o esporte em Palmeiras escolar. Acabou a escola, todo mundo para de jogar, e tem algumas exceções, né, que ainda vão. Mas os demais param por aí. Aí tem que ir para os terrões, professor, ganha R$50. Aí vai para o amador, né? O amador, como eu disse, não vai ser profissional, porque não se sustenta. Vai ganhar 50, vai ganhar 100, vai ganhar uma chuteira. Vai estar na segunda divisão do Alagoano, aí joga 2 meses, fica desempregado, passa 2 meses parado. Profissional é quando você se sustenta, é o que eu entendo de ser profissional. Professor, você gosta de polêmica, velho? Manda aí. Vai. Quem foi mais jogador, Eduardo Dias ou Mano Celeste? Assim, em Palmeiras foi o Luan. Porque o Luan ele teve uma sequência, né? Ele chegou até o adulto no Palmeiras dos Índios. Eduardo foi para o Palmeiras. Então Eduardo tinha tudo para vingar no futebol. Mas no futsal, em Palmeiras dos Índios, falta para o Palmeiras. O Luan conquistou mais coisas e jogou mais. Em nível de colégio, o Luan Celeste foi o maior jogador que jogou. Em nível de colégio, teve alguém do nível dele até hoje? Então, eu falo o seguinte, naquele tempo tinha muito jogador, né? Tinha o Luan Rodeira, que tecnicamente era um monstro, taticamente também, né? Eram características diferentes. O Rodeira construía muito, desarmava muito e construía. O Luan era mais construção, né? Ele era mais com a bola. Então eu achava o Rodeira mais completo.
Porque tanto ele destruía muito bem, aquelas canelonas dele marcava demais. E com a bola no pé ele construía também. Era muito de pensar o jogo. E no 1 contra 1 o Luan era diferenciado, né? O de Celeste. Contra 1 era fora de série também. Mas não ganharam títulos importantes, né? Então, quem realmente ganha título, para mim, é o que foi melhor. Então, essas gerações que a gente teve no CE ganharam títulos, né? No meu tempo de escola, no meu tempo, que era o mesmo tempo dele, Palmeiras ganhava Copa Escolar. Copa São Luís, que tinha em Maceió, o Logos com a Celeste ganhou a Copa São Luís. Ela ganhou um Geal Sub-14, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela ganhou um Geal Sub-14. E campeonatos escolares. Mas essa geração de 2001, 2000 também, 98, eles já começaram a ganhar estaduais, né? Então não é à toa que Palmeiras hoje tem 9 títulos alagoanos. Então, tiveram muitos meninos bons que jogaram muito. O Buga, fora de série. O Tesouro, muito diferenciado, né? Não é à toa que o Buga hoje é um destaque, né? No CSA, em Alagoas. Pelas informações que a gente tem, muitos times interessados também. E foi vitorioso, né? Conquistou não sei quantos alagoanos aí. O professor falar em Buga, eu entrevistei ele aqui, não sei se eu vi. Você assistiu, ele falou uma parte do seu nome, ele se emocionou que você ajudou a sua vida do Buga, né? Porque veio da família humilde, dificuldade financeira, familiar, e você conseguiu salvar a vida do Buga, né? Isso, eu levei o Buga e o Bruno com 12 anos para o CE. E a gente já tinha uma base, 2001, que era o Luquinhas, o Guilherme, o Joey. Tinha 2. Quando os 2 chegaram, parecia que já treinavam juntos desde o Sub-5. Casou. O quartetozinho casou e chegaram outros para complementar aquela geração. E, como eu disse, foram das equipes mais vitoriosas que eu tive. E o Buga chegou lá, aquele menino pacato, acanhado, um moicano batia quase na bunda, parecia uma calopsita, era ele o Tesouro, 2 calopsitas. E humilde demais. Fui na casa dele, lá perto da Uneal, né? Ali naquele o condomíniozinho, né? Lá. É o Brivaldo ali? Não. É de Valgaia, né? É de Valgaia, depois de Alpa, né? E aí, conversei com a mãe dele, com o pai dele, como é que vai ser para levar, que a gente não tem condições. E eles pagavam no colégio também, tinha uma taxa para pagar. E chegou um tempo que não tinha mais como pagar. O do Bruno, que é o Tesouro, o pai dele sempre se esforçava e pagava. Vende feijão na feira, né, o Valmir. Humildade também fora do normal, o Bruno também. Mas o Bruno sempre teve uma família mais presente. O pai e a mãe sempre presentes. Já o Elilson, né, o Buga, os pais não tinham tanto aquela presença familiar. E uma tia dele é quem deu todo o suporte naquele momento. E eu conversei com ela, lembro como hoje, foi na pracinha da catedral. Marcou lá, fomos conversar que ele ia sair do colégio, que não tinha mais como. E eu via que se ele saísse, ele ia se perder. Não como jogador, que naquele momento eu nunca pensei dele se tornar um jogador. Não. Primeiro eu pensava no ser humano, né? Que a minha ideologia é essa. Nunca fui estar pensando em formar jogadores. Acima de tudo, eu penso em formar cidadãos. E eu vi que quando ele terminou lá no CE, eu tenho orgulho de ver o que ele realmente se tornou. Ele e o Bruno, né? São 2 homens de bem, 2 cidadãos de uma sociedade, né,
para uma sociedade mais justa. E felizmente vingou, né? Graças a Deus vingou e só desejo sucesso, que ele só cresça. Fui olhar no céu quando ele estava por aí e eu comecei a ele, de lá para lá. O negocinho que está voltando, lá só cresça, né? Só voe. Então é o que eu desejo, é sucesso. Merece. Como foi a junção da Alifes com o CSE, cara? Então, eu já tinha recebido em outros anos propostas, né, para treinar o CSE, sub-20, sub-17, e eu nunca tinha aceitado ser treinador. Eu sempre tinha lançado propostas para que a gente unisse forças, né, para que a gente tivesse um CSE futsal, porque no futsal, como você sabe, é a base de tudo. Se a gente for olhar os melhores atletas hoje do mundo, iniciaram no futsal. Até por conta que passando o tempo com a bola no pé, né? Pois é, a tomada de decisão tem que ser mais rápida. E no futsal não tem jogador que dá migué, não. Não tem como se dar migué no futsal. No futsal você tem que saber atacar, você tem que saber marcar, você tem que dominar todas as técnicas, né? E ataque. Tomar decisão rápida. Antes da bola chegar, você já tem que estar pensando. E quando o menino se destaca no futsal, pode levar para o futebol que vai. Então, eu sempre tive isso comigo e continuei com a minha ideologia. A gente começa no futsal e faz a transição para o campo. E não deu certo, né? Das outras vezes. Esse ano passado, no final do ano passado, eu recebi o convite para ser o vice-presidente de futebol, né, da base, gerir a base, com uma nova gestão. Então, essa nova gestão me passou que o pensamento era realmente investir na base, dar uma qualidade mínima possível nas condições que tem para a base, né? Se tiver condições melhores, a gente vai dar uma condição melhor. Mas dentro do que tem, vai dar o que é necessário para eles. E oportunizar quem realmente é da casa, quem realmente está com a gente, né? Não é que os de fora não vão vir, mas quem está próximo da gente, quem está na cidade, lógico que a prioridade vai ser os de casa. E de início falaram que não tinha remuneração, que era mais como uma ação para ajudar. Eu disse, não, estou dentro, vamos embora, ver o que vai dar. E resolvemos dar uma pausa na Lifes, que não tinha como a gente estar com Lifes e CSE, então vai estar competindo um com o outro. E a gente sabe que a camisa do CSE na nossa cidade tem um tamanho enorme, né? A Lifes, na base, tem mais títulos que o CSE. A Lifes hoje tem 8 títulos alagoanos. O CSE tem 1, né? Com o sub-20. Mas a história do CSE para a Palmeiras dos Índios é surreal, né? Todo mundo quis um dia estar no CSE, que é do Palmeiras. E conversei com o Ibson, que é diretor e jogador, ele quem está mais à frente dessa ideia de investir na base, né? Tem já a proposta do CT, do CSE, van para o CSE, né? Transporte para o CSE, e esse ano a gente já tem todas as categorias de base no Campeonato Alagoano. Próximo mês já começa o Alagoano Sub-17, a gente já fez uma avaliação com o Sub-17, já inicia agora em fevereiro, essa próxima semana a gente já está iniciando o 17. O 15 a gente começa com o futsal, por conta que o Alagoano de campo vai ser só no segundo semestre. Então a gente vai focar no futsal, naquela base do 15, mas que são os meninos que vão transitar para o campo, né? Aquela equipe que vai estar com a gente que vai estar jogando o campo. Então vai ter momentos que eles vão estar jogando futsal e treinando futsal, vai ter momentos que a gente vai estar levando eles para o campo. Então a gente vai estar
fazendo essa transição, né, adequada do futsal para o campo. E o 20 vai ter a mesma estrutura que o profissional tem hoje. Então, vai estar alojado no CSE, vai estar tendo ajuda de custo, quem vingar vai estar tendo contrato profissional, né? A gente já viu o caso do Pepeu, que já foi emprestado ao Retrô, né? Tem outros que já estão lá, que provavelmente, possivelmente vai estar sendo direcionado para outros clubes já esse ano. Então foi uma ideia que eu vi e comprei. Se eu visse que não dava, eu continuava na minha escolinha, que hoje, quer queira, quer não, já é uma referência em Alagoas. Então a minha ideia é fazer o que eu fazia na Lifes, agora com o nome de CSE. Então tem a escolinha, né, que é o CSE Academy, que vai seguir o mesmo planejamento da Lifes, sendo que agora totalmente agregada ao Clube CSE. A gente vai estar com sub-6, do sub-6 ao 13 na escolinha. Então essa escolinha ela é paga, né, como era a LIF também. Ela vai ser uma mensalidade de R$100 mensal, e tem um uniforme que vai ficar para eles, que é o uniforme de treino, que eles vão comprar para eles. Eles vão ficar com esse uniforme. E vai ter momentos que a gente vai estar no futsal, vai ter momentos que a gente vai treinar campo com esse menino. Então a ideia é a gente de fato formar atletas e transitar para o campo. A gente vai jogar competição de futsal, vai jogar competição de futsal, vai jogar competição de futebol, até formar atletas para o sub-20, para o profissional, para o 17, para o 15 e assim vai. Então a ideia é muito boa. Espero que realmente a gente consiga frutos, né, e bons êxitos como a gente conseguiu na LIF. Né? O professor, o pessoal na cidade comenta muito que o CSE pode virar SAF, né? E o CSE virando SAF é uma boa para a cidade? Então, a gente vê que algumas SAF também não vingaram, né? Não deram certo. Eu creio que se o CSE realmente tiver o apoio que necessita, a gente vai crescer muito. Independente de ser SAF ou não. O que a gente precisa realmente é de apoio. Não só o CSE, né? Mas todas as instituições de esporte que tem na cidade. A gente tem várias instituições aí na nossa cidade de excelência, né, que não tem apoio. Então, sem apoio fica difícil. A gente conquistou muita coisa com a LIF sem apoio. Em alguns momentos tinha apoio, depois aquele apoio acabava e a gente já estava no meio do caminho, não tinha como desistir. Tem alguns exemplos aí que eu posso até citar. Ano retrasado, a gente foi para a final do Alagoano contra a equipe de Rio Largo, e na véspera da competição a gente não tinha o transporte. E aí? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E eu tive que ir no meu carro, meu sogro foi no dele e outro professor foi no dele. Então eu tive que botar combustível nos 3 carros para a gente se deslocar até Rio Largo para jogar uma final do Campeonato Alagoano, representando Palmeiras dos Índios. Perdemos lá, ganhamos aqui, e foi um dos títulos que eu não conquistei que mais doeu, porque o que os meninos jogaram não era para ter perdido não. E a gente ganhou o jogo aqui, estava ganhando na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação de 1-0, tivemos chances, algumas chances de fazer 2-0, 3-0, e eles vieram e fizeram, né? Viraram o jogo, o goleiro teve chance de empatar, não empatou. Saímos com a cabeça erguida, mas com aquela sensação de que merecia o título. Mas isso acontece, né? Então, voltando para a questão do apoio, é complicado. A gente faz porque a gente gosta demais do esporte. Não canso, às vezes, que eu coloquei dinheiro no meu bolso, coloquei. A gente foi com a Taça Brasil e do meu bolso eu gastei mais de 5 mil. De inscrição, que a gente ganha a vaga, mas tinha que pagar a inscrição. De hospedagem, de alimentação, de menino que não tinha dinheiro para ir, mas a gente já estava com a quantidade certinha. Se eu deixasse de levar,
não tinha como jogar. E é isso que acontece. Com apoio fica mais fácil, né? Não é questão de você ganhar dinheiro, é questão de dar qualidade para quem está fazendo esporte. Né? No transporte já ajuda bastante para quem compete e roda muito no estado, fora do estado. Né? E ginásio, que a gente mal tem ginásio na cidade, ginásio público, mal tem, de qualidade, né? Que possa executar os treinos. Então a gente precisa desses espaços, praças esportivas, ginásios esportivos, futsal público, society público, coisas que a gente vê em muitas cidades, né, por aí. Então o esporte ele sempre fica em segundo, terceiro plano. Esporte, educação, saúde, eu acho que isso deveria ser o primeiro plano. Né? E é fácil fazer, é só querer. Ô professor, o polo esportivo não aberto, funcionando normalmente, é uma boa para o CSE treinar lá, a base? Ali é excelente. Ali são poucos ginásios em Alagoas que tem a estrutura que o polo esportivo tem. A gente iniciou a escolinha Livre já, no polo esportivo, que já estava praticamente desativado, e através da Secretaria de Esportes e da Prefeitura, liberaram para a gente treinar. Sendo que não tinha água, já não tinha água cortada, a gente conseguiu um caminhão-pipa para lavar, que estava muito sujo, muito pombo, né, que tem lá. E todo dia a gente tem que estar limpando, todo treino a gente tem que estar limpando. Com as espátulazinhas, sei como nem a gente adoeceu, né? Tantas fezes de pombo lá. Mas a gente fazia. E acabou que depois virou um depósito e hoje está lá fechado. Apenas para a cidade, né? Tem ali, não só para o CSE, mas eu acho que ali seria o polo de esporte mesmo para a cidade. Então tem um handebol, tem um futsal, tem outras escolinhas além do CSE, além da LIFES, de futsal também, de futsal, que precisam de apoio, precisam ser valorizados e precisam de um espaço para treinar. A gente paga um ginásio porque não tem ginásio público. Algumas escolinhas da cidade de futsal pagam porque não tem um espaço público. Né? E que, lógico, que a gente recebe da mensalidade dos alunos, a gente precisa pagar. Mas se a gente não tivesse esse custo, a gente poderia diminuir a mensalidade, a gente poderia dar mais bolsas, inserir o papel social. Na LIFES mesmo a gente tinha no mínimo 10 bolsas, no mínimo 10 bolsas, de atletas que não pagam, mas que também não tinham condições de estar pagando. Então a gente sempre faz esse papel social. Vem, vai lá. E é isso, a gente tem que fazer o esporte, mas fazer com qualidade, não adianta fazer só por fazer não. Né? Então a gente tem vários profissionais aí que fazem um trabalho belíssimo na cidade, que precisa de apoio. Né? Professor, o que é o mais emocionante para você? Para pra pensar. Não são muitos. São 9, né? São 9 e eu acho que cada um teve a sua importância. Cada título ele teve uma importância significativa. O primeiro, a gente nunca esquece, né? Eu já tinha batido na trave várias vezes com o CEA, que foi minha primeira final foi com o CEA. E o meu último título, o atual título, foi com o CEA. E depois a gente fez uma junção da LIFES, que era CEA e o Santa Catarina, de Arapiraca, com o meu amigo, irmão, o Lucas. E foi onde a gente começou, de fato, a conquistar Alagoas. Porque era muito difícil a gente bater de frente com a capital. Porque os caras juntavam todo mundo ali fazendo seleção. A gente ia com um time de colégio. Então, quando a gente juntou os dois colégios, mais alguns outros, que não era do CEA, mas era do Cristo, era do Humberto Mendes, e a gente juntou. A gente juntou o que a gente tinha de bom e começou a competir como LIFES. Né? E de lá para cá,
Desse ano para cá, a gente chegou todos os anos em no mínimo uma final de Alagoana. Né? No mínimo uma final de Alagoana a gente estava. Ou no sub-17, ou no sub-15, ou no sub-9, sub-11. Então, sempre o Palmeiras estava sendo representada com uma equipe na final. Então, o vice-campeonato foi um monte também. Mas, questão de emoção, cada um teve sua importância. Né? A gente teve a geração 2001, que foi o título no Cristo Redentor em casa, que foi o nosso primeiro título em casa. E a gente tinha perdido lá em Maceió para o Intensivo, que era Intensivo, Agrimac, era tudo junto lá. E ganhamos aqui e foi por prorrogação, ganhamos na prorrogação. Então aquele jogo foi um dos jogos que ficou marcado na minha memória, né? Até porque a base era toda de Palmeiras. Nesse ano não tinha ninguém de Arapiraca, não tinha ninguém de fora. Ali, não sei se eram todos, mas 90% era aquela base de 2001 que foram crescendo comigo desde 11 anos, o Luquinha mesmo desde 5 anos. Quando eu cheguei lá, o Luquinha já existia. Então, foi uma geração que realmente eu formei. Foi formada por nós, né? Teve o título do Sub-15, se não me engano, foi ano retrasado, contra o CSA, que teve muita polêmica nesse jogo, porque a gente foi para lá, perdeu lá. E lá o menino levava sandáliada, puxão de cabelo, a gente não foi bem tratados em Maceió, né? Perdendo, voltando. E no jogo de volta eles atrasaram 2 horas. Eu tentei segurar o máximo possível do ginásio do Cristo, sendo que naquele dia ia ter os encerramentos dos rachas. E Aparecido já tinha dito, que é o que organiza lá o ginásio. Só pode ir até essa hora, porque depois vai ter encerramento. E eu ligando para os caras, cadê os caras? E o presidente da federação estava aqui, eu disse: César, eu não consigo esperar mais. E os meninos já estavam putos, né, com o que tinha acontecido lá. E Sub-15 já sabe de regra. E chegou um momento que eu não tive mais como segurar e os meninos disseram que não jogavam mais não. Porque já passou o horário e eles ganharam o WO. Então, e assinei a súmula, o jogo foi dado WO. E no regulamento da federação, para você entrar com recurso, você tem que pagar 10 salários mínimos. E lá não tinha dizendo nada com relação. E só podia atrasar 20 minutos o jogo fora. 20 a 30 minutos. E eles passaram 2 horas. Sei que fizeram lá o julgamento deles para lá e remarcaram o jogo. Então isso gerou muita polêmica. Eles postaram vários vídeos que o título foi manchado, que era para ter o jogo. E eu sempre quis jogar. Fui bem claro com os meninos que por mim a gente jogava. Mas aceitei o direito deles, que os atletas quem entra na quadra são eles. E a gente precisava ganhar aqui, aí eu já mudei para o Serra. A gente fez a final no Serra, ganhamos no jogo normal e na prorrogação eles fizeram 1-0 e a gente virou para 2-1 no finalzinho. Então quase desaba tudo no Serra, a torcida emocionante ali. Então foi outro título que marcou muito na minha carreira. E esse último, né, mais recente, que foi ano passado, também, pela rivalidade que já existia, a gente tinha essa base que ano retrasado perdeu a final do 17, que era para ter ganho, que foi aquele jogo que eu falei, e ano passado permaneceu a mesma base e a gente ficou naquela cobrança de que tinha que ganhar. Ganhar por conta que ano passado não tinha ganho, ano retrasado. E aí na primeira fase a gente perdeu para o Humberto Mendes e já tem uma rivalidade muito boa, né? Dentro de quadra, a gente e o Humberto Mendes. Eu acho que tem que existir essa rivalidade. O esporte muitas vezes já é tão chato
se a gente não brincar, se a gente não comemorar depois do jogo, uma comemoração sadia, sem menosprezar, acaba o esporte. Né? O bom do esporte é isso, é a lomba, é a resenha. É você ganhar e comemorar. Quem perder tem que aceitar a derrota. Eu tenho isso comigo. E aí teve a resenha, teve. E ao invés de a gente passar para um grupo, a gente foi com a repescagem. E esse jogo, essa derrota para o Humberto Mendes, eu acho que foi a mudança de chave para a gente ter conquistado o título do ano passado. Se a gente tivesse ganhado o Humberto Mendes, possivelmente a gente não fosse campeão alagoano. Porque achava que estava tudo certo, porque já tinha ganhado naquele momento a rivalidade, que era o Humberto Mendes, e depois daquele jogo a gente começou a repensar. E a nossa bola parada não estava encaixando. E eu também não parava muito para treinar a bola parada. Depois daquele jogo a gente começou a enfatizar na bola parada e tivemos mais treinos, porque a gente ia ter que ir com a repescagem para depois ir para outra fase, caso a gente passasse. E acabou que a gente pegou os times mais difíceis. A gente foi para Itaipu, pegar uma equipe com investimento enorme, eliminamos Itaipu. Depois pega São Brás, que é outra equipe de ponta, eliminamos São Brás. E aí pegamos o Terrinense, que foi a equipe que eliminou o Humberto Mendes, que tinha ganhado da gente. E tinha metido uma goleada no Humberto Mendes. Então, equipe muito boa. Perdemos em casa. Vamos para lá, mesmo que a gente ganhasse, ia para os pênaltis. E lá os meninos fizeram um jogo muito acima. Ganhamos lá com cusparada, puxa-arranco de cabelo. E ali o clima da Lagoano veio, né? E na final, tinha que ser a final a gente e o CSA, porque aí a rivalidade já existia. Então, ganhamos aqui, fizemos o dever de casa. Quando chegou lá, perdemos o jogo, mas desde o início eu dizendo a eles. Durante o jogo, eu falando para eles que o aperreio tinha que ser da outra equipe, porque nos pênaltis a gente já estava. Independente da quantidade de gols que a gente tomasse, a gente já estava nos pênaltis. Então eu já comecei a preparar eles para os pênaltis. E Deus abençoou, né? E a gente conquistou mais um título, e esse foi muito importante porque foi com a camisa do Serra, né? Há 16 anos que eu estou naquela inscrição, e hoje, se eu sou o Diego Lives, se eu sou o Diego Serra, foi por conta da oportunidade que eu tive no tempo no Santo Agostinho, e estou lá até hoje, visto aquela camisa e vou vestir até o dia que der, né? Porque eu sinto orgulho de estar ali dentro. É um colégio que me dá todo o suporte para ser quem eu sou, para botar em prática o que eu quero, né? E foi muito emocionante essa conquista, né? As lágrimas vieram, a emoção não teve como segurar, porque, como eu disse, era aquela base que eu vim treinando também desde o sub-5 e estouraram no 17 com chave de ouro. Cada título tem sua importância. Foi muito bom. É muito bom ganhar. Ganhar, quando você ganha, é retalho. Agora, quando perde, meu irmão, você aprende muito com a derrota, mas até você superar aquela derrota, eu fico puto, eu passo 2 noites sem dormir, e eu vou sonhando com o lance. É assim, não gosto de perder não, nem me poupar eu gosto de perder. Mas faz parte, né, do esporte, tem que perder. Professor Diego, como é agora organizar eventos escolares para jovens da nossa cidade, da região? Então, outra função, né, do professor Diego é a organização de eventos. E a gente tinha na cidade, eu acho que você participou também, do GEPI. O GEPI era um evento que todos nós ficávamos esperando, né, para participar. E existia uma rivalidade enorme entre as escolas, que é uma rivalidade sadia, né? O ginásio lotado. E quando eu comecei a trabalhar, participei de alguns GEPIs com o professor. Depois veio OEP, que aí eu já comecei a organizar também a OEP. Acabou GEPI, não teve mais GEPI, e a gente montou um grupo de professores para formar a competição. Então no tempo era eu, o Guto, Carlinhos, Valderoco, Mário, e entre outros, né, que estava à frente.
E os outros desistiram. Não vou mais não dá certo, não sei o quê. E eu continuei. Da UEP, a gente montou os Jogos da Primavera, que até hoje é um jogos que é o carro-chefe da cidade, escolar. Se eu não me engano, é a 6ª edição já do Jogos da Eu Primavera. trabalhei em 4, já foi 4 ou foi 5 que eu trabalhei? Isso. Foi 4 ou 5. Dando aquela força, filmando nas fotos. E eu vi a necessidade de ter competição na cidade. Não tem como você ter uma equipe se ela não vai competir. Então é mais fácil a gente realizar competições aqui, porque o custo vai ser bem mais barato do que a gente viajar para competir em Maceió, para competir em Campina Grande, como a gente já foi várias vezes. Então o custo é enorme, né? Então tem o Jogo da Primavera, a Liga Palmeirense, que teve 3 edições, que é só a equipe do Palmeiras. Taça Livres, que aí vem a equipe de todo canto, né? Paraíba, Pernambuco, Alagoas, de uma forma geral, as melhores equipes de Alagoas estão aqui. E o Fest Palmeira, que é geralmente na data da emancipação política de Palmeira dos Índios, sempre em agosto. A gente faz o Fest Palmeira. Então, tem que fazer. Se a gente não tiver essas competições, não tem equipe. Não tem como ter equipe sem evento. E 90% das minhas competições eu não pego patrocínio. Não tem patrocínio praticamente de ninguém. Porque é difícil. Você sabe muito bem como é, de estar pedindo, de estar mendigando. Então, se der para fazer, com o que é arrecadado das equipes, eu faço. Se não der, eu também não sou de estar indo atrás, não. Então, esse ano já tem data marcada para Taça Livres, Festa Palmeira e Jogos da Primavera. Então já tem tudo definido. Com certeza a gente vai realizar, se Deus nos permitir, né? E já tem outras propostas aí para a gente fazer também no CSE, com o nome do CSE, uma competição grande de futsal, né? Como tem a PECamp, que é em Pernambuco, Alagoas Camp, a gente fazer em Palmeira um evento que traga todo mundo. Então, professor Diego, trazer todas essas equipes de fora, a cidade movimenta, né? Na forma direta ou indireta, né? Se revelar um jogador da cidade, a cidade está no lucro. Mas se não tiver um Diego daqui a 10 anos, como é que fica a cidade? Tem que ter. Mas quem? Tem que ter. Então tem uma galera nova que está chegando, né? Tem o Luiz que está comigo, o Ban. E o Ban é muito promissor. Apesar do Ban ser mais velho que eu, tem menos tempo no esporte, né? E quando ele chegou, a gente só cresceu, porque a gente não tem vaidade. Tem hora que ele dá o treino, tem hora que eu vou lá, dou uma dica, quando eu estou dando treino ele vem dar uma dica, então a gente não tem vaidade. Quando ganha todo mundo. Quando perde, também perde todo mundo, né? A culpa é de todo mundo. E ele chegou, ele quem pediu para ficar lá comigo, Diego, tem como ir lá para dar uma força, para aprender. E chegou lá, o conhecimento agora lá em cima, então a gente fala a mesma língua, né? A metodologia é a mesma, a gente para, a gente planeja, a gente discute o que é melhor. E creio que daqui para frente vai surgir outro, né? Tem que surgir. Chega uma hora que o professor Diego tem que parar. Quando começa as competições eu não sei o que é final de semana. Então, chegando meia-noite em casa, 1h da manhã, 2h da manhã, é sábado, é domingo, fora a rotina que é da semana, né? Manhã, tarde e noite. Então, chega uma hora que a gente tem que dar uma recuada, tem que ficar mais com as meninas, né? Com a esposa, com a menina. Porque no dia que eu for, elas têm que lembrar do pai dela presente, né? Mas sempre elas me acompanham. Quando tem evento, tá lá as 3, né? Minha esposa, que sempre acompanha, a Vitória, e Elisa e agora a Helena. Então tá. Aonde eu vou, vão junto. Quando dá, vai todo mundo junto. Mas a gente precisa de pessoas que realmente
sejam comprometidas, né, naquilo que faz. Não adianta só o dinheiro, não adianta você pensar só em dinheiro. Não que eu não vou fazer por dinheiro, ninguém trabalha de graça. Eu trabalho para receber, lógico, mas a organização, a qualidade do evento, para que as equipes voltem, é mais importante do que propriamente aquele dinheiro. A gente fez uma Copa de Integração no tempo, de base, lá no Polo Esportivo. E o Mário estava com a gente, né? O professor Mário, o Erivaldo. E aí, o Mário naquele tempo ficou com o dinheiro, tomando conta do dinheiro, com a parte técnica das tabelas e tudo. E quando a gente foi somar no final, a gente estava devendo mais de R$1.000 na competição. Então, uma competição que a gente fez para arrecadar dinheiro para a LIFES, para as categorias de base da LIFES, para a gente disputar as competições. E no final a gente ficou com 10. Sendo que acabou a competição, as equipes já estavam dizendo, ano que vem, qual é a data? A gente está voltando. Outras equipes que viram a competição em si, já entraram em contato. Então a gente já garantiu a competição do próximo ano. Então eu acho que acima do dinheiro vem a qualidade. Se você não tiver qualidade, vai não, só faz uma vez. O professor foi recordando, abraço pro professor Aparecido, desse do Piseiro, terceira série, né? Sim. Tamo junto, pai. Então é outro guerreiro, né, na educação física, que vem somando muito na educação. Com a entrada dele, saiu o nosso eternizado Manassés, né, que era gerente da GERE, entrou Cidinho do Piseiro, né, e quem faz os eventos também é ele, é beach tênis, é futebol das pestes, o jogo da GERE, né, super organizado, todo mundo tem, e a força que ele nos dá também no geral, nas competições. Então é outro cara batalhador, né? Igaci também, né? Faz a competição em Igaci lá com a prefeitura. Então a gente precisa de mais gente assim. Tem o Carlos Júnior, que começou a fazer competição ano passado, né? Fez 3 etapas, se não me engano. É isso, é fazer, velho. É a gente ofertar qualidade para esses meninos. Quanto mais evento, melhor. E assim, é porque um está fazendo, vai ocupar o espaço do outro. Não, dá para todo mundo. Dá para todo mundo trabalhar. Quanto mais evento, melhor. Para mim, quanto mais evento, melhor. O meu já tem. E se chegar um dia que não der para fazer mais, continuo participando dos eventos dos amigos. Não tem isso não. O que vale é ter a competição. Né? Professor Diego, para fechar o podcast de hoje, com chave de ouro, suas palavras para quem está começando agora, tanto na carreira profissional de educação física, como quer ser um atleta de futebol e também um ser humano para a sociedade. Essa câmera aqui que você merece, rapaz. Em 4K, professor. Então, primeiro é você se desafiar, né? Você não ter medo de desafios. A minha vida foi desafio, né? Como eu disse a você. Comecei a dar aula com 17 anos e alguns meses, quase 18. E se eu não tivesse enfrentado aquele medo naquele momento, aquela ansiedade, não sei, a gente chega meio com aquele receio, como é que vai ser, eu não estaria hoje onde eu estou. Né? Então, dedicação, você tem que ter dedicação, buscar conhecimento, não se acomodar. Se você se acomodar, você fica para trás. E o principal de tudo é a humildade. Não adianta. Você pode ter ganhado tudo. Se você não tiver humildade, vai não. Uma hora a casa cai. Né? Então, ser humilde, você batalhar, conquistar, respeitar os outros. Né? Você pode estar em um determinado momento acima, mas o jogo vira, né? O jogo vira e você pode estar para trás, né? Em determinado momento. Então é isso. Então, para finalizar, mandar um abraço, né, para todos aí, principalmente minha família, que sempre me apoia, minhas pequenas, minha esposa, minha mãe e meu pai, que são minha maior referência. Né? E a minha família, os cunhados, as irmãs, que sempre estão lá na torcida, sempre que tem alguma coisa, são meus maiores torcedores. Né? E os amigos que
não tem como a gente crescer sozinho, a gente só cresce junto. Sozinho a gente pode até chegar, mas quando a gente tem uma base, quando a gente tem um grupo ali por trás, a gente chega bem mais longe. Né? E enfatizar o agostiniano, né, o Cé, que para mim foi a minha referência, a minha base, e hoje falo com todas as palavras que, sem dúvida, para mim é o melhor colégio, a melhor instituição de Palmeiras, atual campeã alagoana de futsal sub-17, né? Vai ter que ralar muito para conquistar o que o Cé conquistou, e a gente tem que manter os pés no chão e tentar conquistar mais coisas, conquistar, se superar. E agora o novo desafio, né, com o CSE, o professor Diego agora de fato é CSE, é CEA, e a LIF está em stand-by. A qualquer momento pode voltar, né? Isso aí. Tamo junto, professor. Ó, acompanha nosso podcast aqui, eu e o professor Diego da LIF, o professor Diego do CE, agora o professor Diego do CSE, podcast número 100, minha história. Acompanha o professor. Pessoal, tô pedindo, estamos já batendo 100 podcast com essa audiência. Professor, valeu pela. Valeu. Tamo junto, obrigado pelo apoio de sempre. Sempre chama a gente para fotografar evento, filmar. Parceria que a gente tem, conto sempre com o pessoal da minha agência de foto, de filmagem, de narração. Tamo junto, meu irmão, você é fera. Então, eu que agradeço, né, mais uma vez pelo espaço. E sempre que precisar do professor Diego, tamo junto. As portas estão abertas. Como eu falei, todo mundo tem que ganhar. Né? Não adianta um ganhar sozinho. O evento está lá para todo mundo trabalhar, todo mundo ganhar. E espero que a gente consiga realizar vários outros, né? Em nome de Jesus. Rapaziada, tamo junto. Daqui a pouquinho tá no ar. Edcast com o professor Diego. Valeu, aquele abraço.